Irmãos, eu vou ler Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viveu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Agora, irmãos, dando seguimento, segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puia, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara. O rei do Egito antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançais no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendência de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo ele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-mo-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um
do seu povo. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas a teu próximo? Qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informando deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Mídia e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Mídia tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e lhes deu a beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que não coma, para que coma pão. Moisés consistiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estrangeira. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos exatores, conheço o meu sofrimento. Por isso desci, a fim de livrar da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual o seu nome, e que lhes direi. Disse Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, junto aos anciãos de Israel, e dize: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, dizei: Eu far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte, porquanto estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que
farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentos, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas despojarei os egípcios. Irmãos, eu vou ler até aqui. O intuito que eu quero passar para vocês é o seguinte, que vocês percebam uma coisa. O que aconteceu aqui? Por isso que a gente tem que ler e tem que entender o que está escrito. Aqui, quando o rei do Egito, o faraó, ele teme ao povo. Mas o que eu quero que vocês percebam é que ele diz aqui, ó, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Irmãos, eles temiam a eles, eles não confiavam neles. Por isso que eles botavam eles a trabalhar. Por isso que ao passo ele pôs feitores de obras para cuidar eles. E aqui vocês veem, porque eu li a respeito de Moisés aqui para vocês. E ao passo que Moisés, a primeira coisa que faz é matar. E como está escrito em Apocalipse 22:15, que assassino não entra no reino do céu, aqui vocês já podem ter certeza que esse Deus aqui, o anjo que aparece na sarça, o Senhor, ele não é o nosso Pai, porque ele pega um assassino para tirar o povo dele do Egito. Ao passo que ele mesmo diz, porque eles não saíram pobres do Egito. Eu vou continuar, eu vou dar seguimento, porque eu quero que vocês percebam a mentira que está sendo contada para vocês a respeito do Senhor, o Deus, o anjo que aparece na sarça, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que prometeu uma terra santa para eles, que emana leite e mel. Por isso que eles foram escravos no Egito. Por isso que tudo aconteceu com José também. Porque tudo eles viam bondade na maldade, dizendo que aquilo foi o Senhor que fez. Então percebam, tudo isso é por ganância, por querer o bom da terra. Ao passo que o Pai diz para a gente não juntar tesouros da terra, e sim os tesouros do reino do céu, ajudando uns aos outros, fazendo o amor ao próximo, repartindo a palavra, o pão que veio do nosso Pai, que é o Emanuel. Então percebam a diferença, está na hora de acordar. Tá bom? Eu vou dar continuação. Forte abraço a todos.